Nós estamos felizes porque estamos na casa do Senhor, em um tempo de oração, um tempo de consagração ao nosso Deus, ao nosso Rei, aquele que está sobre todas as coisas, aquele que reina por todo sempre. Às vezes eu tento imaginar a grandeza de Deus, aí eu penso no universo, no tamanho do universo. Às vezes a gente vê algumas imagens que são feitas pelos astronautas, pelos satélites, né? E a gente vê o universo, a Terra, pequenininha lá embaixo, estrelas, enfim. O nosso Deus fez tudo isso. Tudo foi feito por Ele. Nada do que foi feito deixou de ser feito pela mão de Deus. Deus fez todas as coisas. E aí, quando a gente pensa nesse tamanho do Senhor, nessa grandeza, nessa onipotência, nessa força, no Deus que governa todo o universo com as suas mãos, e aí a gente pensa nos nossos problemas, desse tamanho. Nós temos um Deus que é capaz de suprir todas as suas necessidades. Fala para quem está do seu lado, Ele supre todas as suas necessidades. Aleluia. Ele é dono de todas as coisas. Todas as coisas. Como é bom nós reconhecermos a grandeza do Senhor. Servimos a um Deus grande, a um Deus amoroso, a um Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo, diz a palavra, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Para quem? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é capaz de entender isso? Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, o verso de número 13. Mateus 4, 13. Diz assim: deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O verso 16 diz assim: o povo que jazia nas trevas, viu uma grande luz, e o que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Aqueles que estavam presos, detidos na região da sombra da morte, uma luz raiou. Quantos de nós andamos na sombra da morte? Quando não conhecíamos o Senhor, quando estávamos distantes dEle, na sombra da morte. Deixa eu contar uma história para os irmãos. Alguns anos atrás, aliás, há vários anos atrás, encontraram um diamante, considerado o maior diamante do mundo, chamado, ou apelidado, de Blue Moon. 48 milhões de dólares, o preço desse diamante. 48 milhões de dólares. Diamante lindo, maravilhoso. O diamante mais caro encontrado até hoje, mais valioso.
não encontraram diamante igual ainda. Acontece, querido, que se alguém que não tivesse o conhecimento visse esse diamante numa feira, em cima da banca, lá da feira da Abadia, ia saber o valor desse diamante? Ia achar que era uma bijuteria. Quem não entender que aquele diamante é tão precioso, não saberia jamais o valor desse diamante. Você sabia que a sua vida vale muito mais do que o Blue Moon? A sua vida é muito mais preciosa do que um diamante? Você está sentado aí ao lado de um diamante precioso. Você é tão precioso, irmão, irmã, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele desceu dos céus e Ele entregou a vida dele no madeiro por sua causa, por minha causa. Olha o quanto nós somos preciosos. Olha o quanto nós somos valiosos diante dos olhos do Pai. Então você é precioso. Você é preciosa, irmã. Nós sabemos que o inimigo coloca coisas na sua cabeça que você não presta, que você não está com nada. Nós sabemos que o inimigo muitas vezes tem te humilhado, zombado da sua cara e até te chantageado, dizendo que você não vale nada. E muitas pessoas não sabem o seu real valor, por isso se entregam nos braços de qualquer um, por isso se entregam num copo de bebida, em um cachimbo de droga, porque eles não sabem ainda, não entenderam o seu real valor. Se vê o pior dos piores, o mais ruim entre os ruins, porque ainda não foi entendido o quanto nós somos valiosos. Jesus deu a vida, e porque Ele deu a vida, hoje nós podemos chamar Pai, o Pai Celestial, o Criador de todo o universo, de todas as coisas. Por causa de Jesus, nós podemos chamar esse Deus de Abba, Pai. Abba é, na verdade, um termo hebraico de uma criança que está aprendendo a chamar o pai de pai, papá, papai. Você pode, como uma criança, na presença de Deus, chamá-lo de papai. Será que você pode dizer assim, papai? Papai querido. Nós temos um Pai que cuida de nós, que sabe das suas dificuldades, das suas aflições. E a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Mentem por aí, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Não, somente um caminho. Jesus disse assim, eu sou o caminho, no singular, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aqui a palavra diz que os que estavam presos, os que estavam detidos, ou seja, os que estavam escravizados,
Uma nação, quando invadia outra nação, levavam os vencidos, iam escravizados, amarrados, humilhados, surrados. Não foi só nos tempos passados. Muitas pessoas estão vivendo essa condição, humilhados. Mas eu quero te alertar. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você sabe que essa palavra, ela é com você. Porque existe um problema. O problema é, alguém está preso, está dentro do cárcere, a porta da prisão é aberta, e o Senhor diz assim: sai, venha, filha, venha para fora, filho. E muitas pessoas teimam em continuar aprisionado pelas circunstâncias. Ou seja, existem pessoas que não deram o seu real valor, sabendo que você é mais importante do que o diamante. Eu estou falando daquele diamante lá, o mais precioso do mundo. E uma pessoa que não se valoriza, ela permanece aprisionada. Ela não sai para fora. Ela continua vivendo de forma mesquinha, pequena. Ela tem medo de ver a luz. Aqui a palavra fala de trevas. Aqueles que estavam na sombra da morte viram a luz, mas tem gente que não vê a luz, não quer ver a luz. Eu tenho medo, eu não posso enxergar essa luz. Está no tempo de acordar, querido. Não se acostume com coisa ruim. Tem gente aí que está acostumado com coisa ruim, sendo pisado, machucado. É tempo de tomar uma postura. É preciso dizer assim: Deus é bom, e eu preciso sair dessa situação. Hoje é dia de tomar um posicionamento. Hoje eu preciso tomar uma posição. Por isso, quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ver que Jesus é o próprio amor em ação. Um dia os discípulos disseram: Jesus, mostra-nos o Pai. Nós queremos ver Deus, Senhor. Tem jeito, como é que a gente faz? Ele disse assim: quem vê a mim, vê o Pai que está nos céus. Se nós olharmos para Jesus, nós vemos o Pai que está no céu. Olhe para Jesus. Ele é bom. Jesus é longânimo. Jesus é paciente. Jesus é generoso. Jesus é aquele que perdoa. E ele diz assim: dos seus pecados eu já não me lembro mais. Tome a posição. Tome uma atitude. Quando olhamos para o povo de Israel, meu Deus, quantas vezes aquele povo se desviou do caminho do Senhor? Mas curioso, Deus não desistiu daquele povo. Deus não desiste de você, filha. Amado, Deus não desiste de você. Vocês ouviram o que eu disse? Deus não desistiu de você. Fala para quem está do seu lado aí. Deus nunca desiste de você. Aleluia.
Mas se Deus não desiste de você, você também não pode desistir de você. Tem pessoas que desistiram dela, e estão andando de qualquer jeito, e estão vivendo de qualquer jeito. Então não se abandone, não desista de você. Talvez o seu currículo não seja dos melhores. Talvez você nunca tenha saído na capa de uma revista. A palavra de Deus nos mostra sobre um homem chamado Paulo. Existem tantos Paulos na face da terra. Paulo, o currículo dele não era dos melhores. Paulo matou cristãos. A Bíblia fala que Paulo foi taxado de agitador. Um dia Paulo teve que fugir num cesto, irmãos. Penduraram ele para fora do muro assim, fugiu num cesto. Penduraram e alguém desceu a corda, porque eles queriam matar Paulo lá dentro, depois da conversão. Antes era Saulo. Saulo tem umas coisas estranhas. Eu coloco aqui o celular para ver quanto tempo eu estou pregando, porque eu não gosto de passar de 25 minutos, 30 minutos. Mas Paulo pregava a noite inteira, irmãos. O pessoal dormia, teve um camarada que caiu da janela. Tanto que Paulo pregou, o cara dormiu, cochilou. Alguns dizem que Paulo era baixinho, pode falar baixinho ou não? De baixa estatura, né? Tem coisa que não estão podendo falar mais, viu? Algum tempo atrás, eu disse que meu tio era não, realmente meu tio era não, meu tio era desse tamanho assim, todo mundo em casa mais alto que eu, meu tio era desse tamanho. Aí eu disse, meu tio era não, alguém falou, não pode, é um homem de baixa estatura. Paulo era pequenininho. Alguns dizem que Paulo era calvo. E não tinha esses negócios novos que tem agora, como é que chama? As próteses, né? Não tinha. Então Paulo era uma pessoa que talvez se chegasse ali na porta da igreja e pedisse a oportunidade para ele pregar aqui, talvez a gente não deixasse. Esses camarada, o currículo dele não é dos melhores não. Foi preso um monte de vezes. Mas como Deus usou Paulo, talvez o seu currículo seja um pouco melhor do que o de Paulo. Mas eu quero insistir com você, não se abandone. Irmã, não se abandone. Às vezes as pessoas estão se valorizando tão pouco, estão se entregando tão facilmente, o seu corpo. Que coisa triste quando alguém entrega o seu corpo. Ai, meu Deus. As pessoas estão fáceis, porque não se valorizam. Estão pensando que é uma bijuteria, mas você não é uma bijuteria. Você é melhor do que um diamante precioso. E o que o Espírito Santo está falando ao meu coração, repetidamente, é para você não se abandonar. Não se abandone, porque Deus nunca te abandonou. Ele não te deixou, Ele não vai te deixar. Mas o amor de Deus, Ele é tão forte, que muitos têm medo de abraçar. Muitos têm medo de se entregar. Algum tempo atrás, estava conversando com o irmão, e ele me disse, quando eu vim para a igreja,
Eu falei para o senhor, ele falando para mim, quando eu vim para a igreja, eu falei que ia deixar tudo para seguir Jesus. Agora eu descobri que eu deixei o nada para seguir o tudo. Porque Deus é tudo. O que ele seguia era o nada. O que nós seguíamos era nada. Não levaria a lugar nenhum. Onde nós andávamos não era um lugar adequado. Era morte, era perdição, era tristeza. Mas o que falta para uma entrega irrestrita? O que falta para uma entrega irrestrita? Falta um posicionamento. Eu não consigo andar mais sem o Senhor. Não dá mais para andar sem Deus. Não dá mais para ficar sem adorar o meu Deus. Eu sou totalmente dependente de Deus. Preste atenção. Talvez você diga assim, mas o senhor não me conhece. O senhor não sabe o tipo de pecado que eu cometo. O senhor não sabe o tipo de crime que eu realizei. O senhor não tem ideia do que eu fiz esses dias. O senhor não conhece o meu vício. As coisas que acontecem no secreto. O senhor não sabe a situação que eu vivo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Muito séria, viu? Amanhã pode ser tarde. Me ouviram aí do fundo? Amanhã pode ser tarde. Hoje é o dia de você deixar para trás o vício. Hoje é dia de você deixar para trás o pecado, os pecados ocultos. Porque todo pecado tem um preço. O diabo cobra, viu? Eu ouvi falar que ele vai dando corda, depois ele puxa. Tem um preço. Eu já contei várias vezes na igreja, mas vou contar de novo. Há muitos anos atrás, aqui no bairro Gameleira, nós pregamos para um jovem e ele chegou a ir à igreja. Ele veio à igreja. A igreja era lá na Benevenuto Inácio. Acontece que depois ele sumiu, passou um tempo, e um dia a mãe dele chegou chorando na igreja. O que foi? Vá lá em casa para o senhor visitar o meu filho. Era um garoto de 18, 19 anos, não sei. Ele começou a ir na igreja. Deus tinha algo na vida daquele jovem. Mas ele achou que o mundo era mais atraente. E eu fui na casa daquele jovem visitá-lo. Ele continuara no crime. E ele tomou um tiro na coluna e ficou tetraplégico. O jovem de 18, 19 anos. E ele olhava para mim, chorava e batia na cama e dizia assim: por que eu não fiquei na igreja? Por que eu não fiquei na igreja? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não estou desejando nada para os irmãos. Só que eu não sei. Você não sabe. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos ou não. Você não sabe. Contei aqui esses dias atrás, o meu irmão no leito de enfermidade. Semanas atrás, ele chorava e dizia: Hipólito, a nossa vida é muito frágil. Às vezes nós somos orgulhosos. Às vezes nós somos prepotentes. Às vezes nós achamos que somos melhores do que os outros. Mas a nossa vida é frágil, irmãos. Pensa nisso. A nossa vida é valiosa, mas é frágil. Por isso que chega um momento da nossa vida que precisa um posicionamento. Ah, mas eu aceitei a Jesus, mas no decorrer do tempo andou por outros caminhos. E precisa se reposicionar. E ainda que você disser que os seus pecados são muitos,
A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vocês estão aí ainda? O amor de Deus por você é muito maior do que o seu pecado. O amor de Deus por você é muito maior do que a sua dúvida. O amor de Deus por você é muito maior do que os seus conflitos. O amor de Deus por você é muito maior do que as suas fobias, do que os seus medos. O amor de Deus por você é incalculável. Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz. Deixa eu contar uma história para que eu possa encerrar. No Antigo Testamento, as pessoas iam ao templo, os mais pobres levavam uma pombinha para que aquela pombinha fosse sacrificada. Era degolada, era sacrificada no altar do sacrifício. Os que tinham um pouco mais de condições, levavam um cordeirinho, sem mancha e sem maco. E aquele cordeirinho, ele era imolado no altar do sacrifício. Um dia, o Filho de Deus, Jesus, ele foi até a cruz. Não precisa mais de sangue de animais, porque o Filho de Deus se entregou na cruz. Sabe por quem? Por você. E quando você aceita no seu coração, querido, aquele mal, aquele demônio que te olhava e te encarava e te desafiava, você tendo Jesus, ele não olha, quando ele olha para você, ele não vê você, mas ele vê Jesus na sua vida. Deus quer que Jesus entre na sua vida, que ele mude a sua vida. Isso não depende de mim, a minha função é apenas pregar aqui no altar, é apenas falar a palavra de Deus, é apenas testemunhar que um dia ele mudou a minha vida, que ele mudou a vida de muitos irmãos que aqui estão. E ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar o seu destino. O que é preciso, querido, é uma entrega, e uma busca. Entrega o seu coração ao Senhor, e comece a buscá-lo, e buscá-lo com todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua alma. Será que você entendeu o que eu disse, querido? Precisa de pregar de novo? Não, né? Tá bom? Entenderam o que eu falei?